Nesse vídeo, eu vou apresentar 5 maneiras de se resolver uma equação de segundo grau, sendo que a última delas eu aposto que você nunca viu. A nossa equação base vai ser essa aqui, bem simplesinha, você já deve até saber as duas raízes, né? No caso 2 e 4. x2 menos 6x mais 8 igual a zero, tem essas duas raízes aí, 2 e 4. Vamos tirar a prova real a partir dessas 5 formas que eu vou apresentar. A primeira delas, com a fórmula que popularmente ficou conhecida aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara, né? Bom, a gente aprende lá no ensino fundamental isso aqui, que se você tem uma equação de segundo grau dessa maneira aqui, você pode fazer uma correspondência entre essas letras e os números que você se deparar aí na lista de exercícios. Então, só relembrando, né, você tem um ABC indo da esquerda para a direita, na ordem decrescente das potências de x. Então, fazendo a correspondência, aqui você tem o A, né, então o A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 8. E aí, basta você substituir esses valores na famigerada fórmula e você vai fazendo umas continhas e vai chegando vai chegar um momento que você vai obter isso aqui, né? Raiz quadrada de 36 menos 32 é a raiz quadrada de 4, ou seja, 2. 6 mais ou menos 2 dividido por 8 vai dar exatamente as duas raízes que buscávamos. Então, 2 ou 4. Próximo passo, ou a próxima maneira, seria completar o quadrado, né? E, estritamente, você vê muitas pessoas demonstrando a fórmula de Bhaskara a partir dessa metodologia geométrica, né? A partir de uma visualização geométrica fica bem fácil entender por que o Bhaskara funciona. Mas também é possível fazer de forma puramente algébrica, né? Com manipulações algébricas você reduz o seu trabalho de ir para o mundo da geometria plana. Mas, essencialmente, aqui você vai somar e subtrair um termo específico. No caso, para quem sabe como esse método funciona, é o mais 9, né? Então você vai somar e subtrair justamente para manter a igualdade inalterada, né? Então, somo e subtraio para que eu não infira ou incorra em problemas aí com essa sentença. Certo. Como você somou e subtraiu, essencialmente você não fez nada, né? Mas se você parar para pensar, olhando para esses três números, você vê que há algo de especial. Quer dizer, o que é x2 menos 6x mais 9? É x menos 3 ao quadrado. E por que isso é bom? Por causa disso. 8 menos 9 vai dar menos 1, e aí você já fica feliz, né? Porque jogando esse menos 1 para o outro lado, você vai cair em uma equação trivial de ser resolvida. Aqui basta você extrair a raiz quadrada de ambos os lados dessa equação. Então, do lado esquerdo vai ficar somente x menos 3, e do lado direito vai ficar mais ou menos 1, né? Não é bem assim, né? Você não está extraindo a raiz quadrada de ambos os lados da equação, mas você está aplicando lá a definição da raiz quadrada junto ao módulo, né? Porque a gente sabe que raiz quadrada de 1 é 1 e não mais ou menos 1. Mas quando você aplica a definição lá da raiz quadrada, você deve levar em consideração o módulo. O módulo no caso de x menos 3. Por isso que vai ficar, para efeitos práticos, mais ou menos 1 aqui. Ou você também poderia lançar a mão da diferença de quadrados. Eu só não fiz isso porque toma um pouco mais de trabalho e eu teria que fazer uma explicação a mais em tese, né? Dessa forma que todo mundo consegue compreender, mas só ressaltando a questão do módulo, né? Por isso que surge esse sinal de mais ou menos. Então, você tem x menos 3, passa o 3 para o lado direito e você vai ficar com 3 mais ou menos 1. E, de novo, você cai nas duas raízes que a gente já estava esperando. O próximo método é o método da fatoração. E ele é meio carteado porque, basicamente, você já vai saber de cara as duas raízes. Não tem muita graça. O que você deve se perguntar é o seguinte. Que números que números reais, pensando que você esteja resolvendo nos números reais, que números reais apresentam soma igual a 6 e produto igual a 8? E aí você vai ver que são esses números, né? 2 e 4, quer dizer, 2 vezes 4 dá 8, que é esse número aqui, que representa o produto, e 2 mais 4 dá
6, que é o sinal, que é o número acompanhado do sinal de negativo. Se tivesse um sinal positivo aqui, você teria que trocar o sinal. Então, é menos a soma, no caso aqui, né? E é isso, não tem muito o que falar. Faturação é exatamente isso. E lembrando, é claro, né, que você pode escrever qualquer polinômio em função de uma série de produtos, e esses produtos estarão relacionados com as suas raízes, sejam elas reais ou não. No caso aqui, as duas raízes são reais e as duas raízes são 2 e 4. E aí você coloca assim, acompanhadas essas duas raízes do sinal de menos. Se fosse sinal de mais, seria duas raízes negativas, né? Mais 2 e mais 4, por exemplo, seriam duas raízes negativas, menos 2 e menos 4. Justamente porque você iguala a zero e passa esses coeficientes aí para o outro lado da igualdade, né? Mas a fatoração é sem graça e, na verdade, ela é o melhor método se você conseguir fazer essas contas de cabeça num concurso, numa prova, né? Então, novamente, você vai obter, fazendo aí a igualdade a zero, igualando esses dois termos, esses dois fatores a zero, você encontra essas duas possibilidades, como a gente já esperava. Esse aqui é de um professor lá dos Estados Unidos, que ele, inclusive, dirige, ou melhor, é um coach, eu diria, da equipe olímpica internacional lá dos Estados Unidos. E ele estava falando de forma muito entusiasmada sobre esse método aqui, que ficou alcunhado com o nome dele, mas em nenhum momento ele faz essa autoproclamação de que o método é de autoria dele. Na verdade, esse método ele já estava adormecido aí nas bibliotecas aí da humanidade, só que ele se interessou e fez um vídeo a respeito, 2, 3 vídeos, e muitas outras pessoas fizeram. Mas, essencialmente, o método dele vai olhar para aqueles dois carinhas que eu havia falado anteriormente. Soma, representado pela letra S, e produto. A soma, ela sempre vai ser menos o número que acompanha esse termo x, né? Então, como aqui é menos 6, a soma vira 6. Se fosse mais 6, a soma viraria menos 6. Então, é só trocar o sinal. Menos 6 virou 6. E o produto não troca, não mexe o sinal. Ele vem do jeito que está aqui na nossa equação. E aí você se pergunta, ou melhor, ele se perguntou, né? E se eu falar que as raízes que eu estou procurando são essas aqui? 3 menos u e 3 mais u. Por quê? Ele primeiro olha para a soma e a partir da soma ele infere os dois candidatos às raízes desse polinômio de segundo grau. Então, você percebe nitidamente que se, de fato, essas forem as raízes, quando você somá-las, vai dar 6, que é exatamente aquilo que a gente está procurando. Mas, uma outra informação que a gente tem é que o produto, ou seja, quando eu multiplicar esse 3 menos u por 3 mais u, eu vou chegar em 8. Então, eu vou fazer exatamente isso. 3 menos u vezes 3 mais u, a gente sabe que isso é uma diferença de quadrados, então vai dar 9 menos u, 2. Isso é igual a 8, que é o produto do nosso polinômio de segundo grau. E aí fica óbvio que o u ele vai ser mais ou menos 1, né? E, bom, como eu disse anteriormente, o 3 menos u e o 3 mais u são candidatos às nossas raízes. Independentemente aqui do caso, se você pegar o mais 1 ou num outro cenário você tomar o menos 1 para o u, não vai fazer diferença, você vai acabar chegando à mesma conclusão para esses dois cenários, que é, as raízes são 2 e 4, né? 3 menos 1 vai dar 2 e 3 mais 1 vai dar 4. Ou seja, novamente chegamos aí às duas raízes que procurávamos. Agora vem, digamos assim, o meu método. Claro que eu não resolvo as equações de segundo grau dessa maneira aqui, mas é um método interessante, vocês vão ver. Primeira coisa, você fala que x é um y mais 3. E depois você substitui esse y aqui na equação base, né? Então, vamos fazer isso. x2 menos 6x é onde eu preciso substituir esse y mais 3. Então, y mais 3 ao quadrado menos 6 vezes y mais 3. Vou precisar fazer uma distributiva, abrir esse trinômio quadrado perfeito e somar com mais 8. Então, vamos primeiro abrir o trinômio. Você vai ficar com y2 mais 6 mais 9.
e depois você faz a distributiva ali do menos 6y menos 18, né? E soma com 8. Então, isso aqui vai dar menos 10, e o resto fica muito fácil de ver o que vai acontecer. Quer dizer, o 6y magicamente vai ser cancelado com o menos 6y. E daí você vai ficar com uma equação muito fácil de ser resolvida, ainda que ela seja uma equação de segundo grau. Porque você vai ficar com y2 menos 1 menos 9, aliás, 9 menos 10 dá 1. Aliás, 9 menos 10 dá menos 1. Então você vai ficar com y2 menos 1 igual a 0, que é exatamente o que está aqui. E daí passa o 1 para o outro lado e tira a raiz daquele método que você aprendeu, lembrando a questão do módulo, né? Que é o motivo pelo qual vem esse sinal de mais ou menos. E aí, como x está definido em função de y mais 3, você substitui os dois valores de y que você encontrou e magicamente você vai encontrar os dois valores que já esperávamos. Quer dizer, 3 mais 1 vai dar 4 e 3 menos 1 vai dar 2. E com isso, eu acho que eu finalizo o vídeo com esse método que não é meu. Eu acredito que outra pessoa já deva ter feito, resolvido uma equação de segundo grau dessa maneira. E você viu que é um método até interessante, né? Claro que ele não é prático, não, você não precisa utilizar isso numa prova, porque você viu, vai tomar tempo, sendo que existem outros métodos aí. Você já deve, inclusive, julgar, ponderar aí qual é o método que mais convém a você. Bom, esse foi o vídeo e até uma próxima.